meninas, sejam muito bem-vindas ao Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre todas as leituras que eu fiz no mês de fevereiro e de março. E eu fiquei bem surpresa na hora que eu fui selecionar os livros, eu não lembrava tudo que eu havia lido. E aí comecei a olhar no Scooby das últimas leituras que eu tinha falado no último vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E, gente, eu li muita coisa, olha só, eu li 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 livros. É bastante aí dividido em 2 meses, né? Dá uma quantidade bem boa, então eu fiquei bastante surpresa, tá? Vou falar um pouquinho sobre eles agora. Alguns já apareceram em outros vídeos porque eram livros novos que eu acabei mostrando em unboxing. E aí eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tem um deles que não está aqui, que eu peguei emprestado e já devolvi. Mas, digamos que no panorama geral, foram meses ótimos de leitura. Eu consegui me concentrar, eu consegui ler, eu dispersei bastante da minha ansiedade com as leituras. Foi bem proveitoso, tá? Tiveram leituras muito boas, outras um pouco decepcionantes, mas isso é normal. Vou pedir pra vocês ignorarem a minha voz, porque eu estou um pouco gripada, tá bom? Mas, passando isso tudo certo. Lembrando que aqui no box de descrição estará todos os links de todos os livros. Se vocês usarem e comprarem pelo meu cupom da Amazon, tá? Se vocês usarem o link pra comprar os livros lá pela Amazon, não pago nada além disso, mas eu ganho uma pequena gorjetinha que ajuda o canal a continuar falando de livros, tá bom? Vamos lá? Muito bem, eu comecei em fevereiro lendo este livro aqui da Dark Side, que é O Silêncio da Casa Fria. Eu acabei mostrando ele aqui num vídeo de presentes que eu recebi de aniversário. Esse aqui foi um presente que eu ganhei dos meus tios. Era um livro que eu já queria ler há muito tempo, né? Ele é um romance gótico. Eu adoro romance gótico, gosto dessas temáticas de casas assombradas, coisas misteriosas, enfim, bem legal mesmo. O livro, eu tinha uma certa expectativa sobre ele e ele me surpreendeu, digamos que em 1000%, tá? 5 estrelas, favoritados, né? Aqui a gente vai ter 2 histórias em episódios diferentes aí, centenas de anos de diferença, né? Mas falando sempre de uma mesma família. Então a gente vai ter uma maldição acerca dessa família, dessa casa, e a gente vai acompanhar ali os novos moradores em paralelo com o que aconteceu com a antiga família que morava nessa casa. Essa edição aqui da Dark Side é belíssima, né? Não tem nem o que falar, como sempre. A Dark Side capricha muito nessas edições aqui, né? Tudo lindo, diagramação perfeita, uma história bem fechadinha. Eu acho que esse livro aqui poderia facilmente virar um filme, ficaria muito legal mesmo. Então, 5 estrelas, favoritado, amei, foi a minha primeira leitura do mês de fevereiro. E aí, querendo emendar um pouco nessa coisa gótica, eu decidi tomar coragem. Ah, gente, olha só que lindinho aqui atrás, ó, o livro. Eu decidi tomar coragem para ler um clássico gótico da Emily Brontë, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Sempre quis ler esse livro, sempre tive medo de ler este livro, pois muita gente ama ou odeia este livro, não é mesmo? Ele também é um romance gótico, escrito mais ou menos ali na mesma época do que se passa essa outra história aqui, então a gente tem muitas semelhanças, né, em questões de algumas coisas, maldições, enfim. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu li muito rápido. Eu achei que ia ser uma leitura super travada, por conta também do linguajar do livro ser um pouco mais rebuscado, enfim, aquele tipo de coisa. Mas não, foi super tranquilo. Essa tradução aqui, que é da Princípios, tá bem boa, tá? A diagramação também tá bem legal. A Princípios, vocês sabem, é uma editora que ela traz alguns livros mais baratos pra gente, mais acessíveis. Este daqui é o caso de um livro deles de capa dura, tá? Que tem alguns detalhes bem bonitinhos e a diagramação, corte colorido, e a diagramação também não deixa nem um pouquinho a desejar, tá bem espaçada, bem confortável de ler. Existem todas as problemáticas realmente de ser um livro de uma época muito remota, com questões de machismo, enfim, tudo aquilo, gatilhos, né, bem tensos, né, que todo mundo já sabe que permeia esse livro. Além disso, eu acho que realmente ele é um livro muito notável pela época pela qual ele foi escrito, a Emily caprichou aqui nele. Não é uma história que entraria para as minhas histórias favoritas, nem dei 5 estrelas, mas eu acho que é um clássico que ele faz jus ao tempo que ele sobreviveu aí, né, como sendo um clássico, tá? Então, assim, se você não leu,
tem curiosidade de ler, eu indicaria assim você a ler para descobrir um pouco mais sobre essa leitura, sobre as questões dos costumes da época, mas realmente não é um livro assim que eu chamaria de incrivelmente maravilhoso, tá? Mas tá lido, finalmente consegui ler, li rapidinho, até me surpreendi, supriu minhas expectativas, até mais do que um pouquinho do que eu imaginava. E aí, então esse aqui foi mais um livro de fevereiro. Fevereiro tava um mês bem sombrio pra mim nas leituras, porque logo em seguida eu peguei outro clássico, mas esse daqui não um clássico gótico, mas um clássico de horror mesmo. Um clássico bem gráfico, bem cinematográfico. O que terá acontecido a Baby Jane, né? Esse livro aqui também publicado pela Dark Side, mais uma vez, com essas edições maravilhosas. Ele é almofadado, gostosinho de apertar, né? Rosinha lindo, tem todas umas questões gráficas muito bonitas aqui na parte de dentro. Aqui a gente tem imagens do filme, né? Com os personagens do filme. A gente tem outras características gráficas muito interessantes aqui dentro. Nossa, pra vocês darem uma olhada. Corte também todo em preto, diagramação perfeita. Enfim, para quem não sabe, este daqui é o livro que deu então origem ao filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Já é um filme bem antigo, né? Eu não assisti o filme, tá? Eu até procurei para assistir, mas ainda não tive a oportunidade. Ele é escrito pelo Henry Farrell. O Henry Farrell, ele é um escritor muitíssimo famoso. E aqui a gente vai ter, então, uma história que permeia duas irmãs, né? Uma delas muito famosa quando criança, né? Uma criança prodígio que sobressaía aí, mas depois que ela ficou adulta, ela foi esquecida. Em contrapartida, a irmã dela, que quando era pequena era esquecida, quando virou adulta se tornou os holofotes do cinema e se tornou uma musa aí, né, das telas do cinema. Então aqui a gente vai ter uma história que vai se passar em torno de vingança, de inveja, né, esse tipo de coisa. Então é uma história bem interessante, angustiante, ela tem vários gatilhos, tá? Então tomem cuidado pra quem for ler, dê uma olhadinha nos gatilhos antes, mas é uma história que me prendeu bastante, foi bem legal. E além de tudo aqui, a gente também tem uma segunda história junto nesse livro, tá? A gente tem aqui, então, uma introdução bem legal do editor, do Henry Farrell, contando a história um pouquinho por trás do escritor e um pouquinho por trás da história que ele criou. E a gente também tem um conto final que se chama O Que Terá Acontecido à Prima Charlotte, que é um segundo filme que se deu origem aí baseado no livro do Que Terá Acontecido a Baby Jane, tá? Me surpreendeu, foi um livro que eu gostei, foi bem gráfico, eu consegui visualizar bastantes coisas, agora estou louca também pra assistir o filme. Gostei bastante, é um livro que eu indico, tá? Bem legal. A Dark Side nunca erra, né, nesses romances góticos, nesses horrores, terrores que eles trazem, bem legais mesmo. Muito bem, fevereiro então foi um mês, assim, bem dramático. Aí eu entrei no mês de março querendo uma coisa mais diferente. E aí eu comecei com leituras de ficção científica. Pra quem me acompanha aqui no canal, que gosta e assiste por conta dos livros, sabe que uma das minhas escritoras favoritas da vida é a Octavia Butler. Eu já li vários livros dela, tenho a coleção inteira dos livros. E faltava eu ler essa trilogia dela, que é baseada em seres alienígenas que acabam tomando a Terra, né? Os seres humanos, eles degradaram toda a nossa humanidade e tal, e aí os alienígenas, eles intervêm para tentar salvar a espécie humana. Mas é muito óbvio que eles querem algo em troca, não é mesmo? Então a gente vai acompanhar um pouquinho dessa história aí. O primeiro livro dessa série, então, é o livro Despertar, que sem sombra de dúvidas, de longe, foi o que eu mais gostei, porque aqui a gente vai entrar na ambientação de como se deu essa invasão alienígena, porque o que o ser humano fez para destruir o planeta, em que condições os alienígenas nos encontraram, o que eles fizeram para nos manter vivos, de que forma eles nos influenciaram a aceitar eles, enfim, esse tipo de coisa achei bem interessante. Esse livro aqui é publicado pela Morro Branco, tá muito caprichosa também a edição gráfica do livro. Um primor muito lindo, dá assim vontade de ler de verdade. Diagramação também perfeita, com bastante suspiro. Tudo certo, vem até marcadorzinho de página personalizado, ok. Adorei, primeiro livro, tava bem entusiasmada. Então, Despertar foi show.
Depois eu fui então para o segundo livro, que era Ritos de Passagem. Aqui, por ser o segundo livro e essa história ter 3 livros, eu senti que muito se enrolou, né? A Octavia não costuma ser uma escritora de enrolar a história, mas eu achei que ela deu uma perdida no meio do caminho. Por se tratar de um livro de ficção científica e de coisas que são bem pontuais, muito características de ciência, biologia, eu fiquei viajando em algumas coisas, tá? Eu tentava entender, eu procurava os significados na internet e, assim, meio por cima você entende às vezes o que está se passando ali na questão genética das coisas, enfim. Mas não é um livro fácil de ler. Então, se você tem curiosidade de ler os livros da Octavia, essa daqui não é uma trilogia, não é uma trilogia da qual eu indicaria você começar. Kindred Laços de Sangue é com certeza o livro mais especial e mais fácil de ler dela. Então é o livro que eu indico para todo mundo que queira começar a ler Octavia. As Parábolas do Semeador e dos Talentos também, maravilhosa. Essa daqui você tem que ter um pouco já mais de conhecimento da escrita da escritora para estar um pouco mais ambientado com alguns gêneros ali que ela escreve de ficção científica, tá? Com algumas características da escrita dela. Então, Ritos de Passagem um pouquinho acabou me decepcionando, mas eu ouvi alguém uma vez dizer assim, sobre Stephen King, que o rei não erra, porque ou o livro é muito bom, ou fui eu que li errado. No caso da Octavia, eu acredito que realmente Despertar seja muito bom. Ritos de Passagem, eu acredito que fui eu que li errado. Então, assim, ok. Parei por aqui, não terminei de ler, precisei dar um tempo dessa história para não criar ali uma aversão e terminarei com o último livro que se chama Imago daqui a um tempo, beleza? Passado março, então, entramos no mês de abril. Passado março. Já estamos em abril. Não estamos em abril ainda. Estamos em março, fevereiro, março. Que dia que é hoje? Estamos em março. Nossa, eu li livro pra caramba, eu já jurando que a gente estava em abril. Não, estamos em março ainda. Então, continuando em março, tivemos alguns outros livros. Março eu quis voltar pra minha zona de conforto. Então, metade de março quis voltar pra minha zona de conforto, que é o quê? Thriller psicológico, terror, né? Então, muito bem. Comecei lendo um livro que eu tinha recém comprado numa promoção da Amazon e que eu tava super curiosa pra ler, que era As Musas. Eu adoro essa capa. Aqui a gente tem uma questão de universidade, né, que vai envolver adolescentes, assassinatos em série. A gente tem que descobrir quem é o assassino. É uma coisa meio gótica também, de universidade, dark, assim. Achei que poderia ser tudo de bom. No fim, eu acabei bastante frustrada. O plot twist em si do livro, ele é bom. Eu acho que o escritor, ele errou aqui no sentido de que eu acho que ele jogou tudo na nossa cara muito rápido, sabe? É tipo assim, ele teve 400 páginas para desenrolar a história e ele jogou o plot twist nas últimas 30 na nossa cara. E aí ficou várias pontas soltas que não se encaixaram. Você fica perplexo, ok, que plot twist top, só que você não mergulha fundo naquilo. Eu queria ter vivido mais daquele plot twist, eu queria ter me aprofundado mais na questão sombria do plot twist. Ou seja, me decepcionou, achei que o livro ficou raso nesse sentido e por isso fiquei bem decepcionada, tá? Então, fazer o quê? Acontece, né? Depois, pra não errar, não tem como errar com Stephen King. O Stephen King é aquela famosa frase: ou o livro é muito bom, ou eu que li errado, né? Se for ruim é porque eu li errado. Então, decidi dar uma chance a Misery, Louca Obsessão, do Stephen King, que é um livro aí muitíssimo hypado para quem gosta do escritor e até para quem ainda não conhece, muita gente começa por esse livro. Aqui a gente vai ter a história de um escritor muito famoso que ele vai ser sequestrado, né, pela fã número 1 dele. Ele vai sofrer um acidente, ela vai salvar ele, só que ao invés dela salvar ele, ela acaba mantendo ele em cativeiro, ajudando ele, né, a se curar, mantendo ele em cativeiro. Só que essa fã número 1 dele, ela é muito louca, psicopata, né? Então isso aqui não é um spoiler, vocês já vão descobrir isso logo nas primeiras páginas do livro, tá? Mas é muito interessante acompanhar a loucura dessa fã,
porque o Stephen King, ele consegue colocar de uma maneira que você consegue visualizar a loucura da pessoa de uma forma muito incrível. E mesmo você lendo, você sente medo pelo cara lá, pelo escritor, sabe? Você pensa assim, não fala assim desse jeito, porque, meu, ela vai fazer uma coisa contigo. Não pense em fazer isso porque você tá ferrado, sabe? E eu acho que a cereja do bolo desse livro é o humor do protagonista, tá? Porque mesmo o cara estando numa merda, né, ali sequestrado nas posses de uma louca psicopata, ele ainda consegue tirar sarro dele mesmo na situação onde ele se encontra, e eu dei muitas risadas com os pensamentos dele. Um livro 5 estrelas, assim, maravilhoso. Não vou dizer que não tem coisas que talvez eu gostaria de ter visto de uma forma diferente, principalmente o final, mas é um final que cumpriu aquilo que eu esperava, e eu talvez teria colocado mais umas cerejinhas em cima do bolo ali pra dar mais uma pimentadinha na história, mas gostei pra caramba. Se você ainda não leu Stephen King, Misery, Uma Louca Obsessão, é um ótimo começo, tá? Adorei, então recuperei. Depois da decepção veio a redenção. E, gente, li outro livro que não está aqui comigo, peguei emprestado. Um de Nós Está Mentindo, da Carrie McManus, que é uma escritora que eu já li outros livros. Vou deixar a capinha aqui pra mostrar pra vocês. Foi lançamento do Netflix nesse mês, né? Tem um seriado baseado ali na história. Plot twist interessante, parte dele eu imaginava, parte dele eu não imaginava. É legal a gente conhecer a personalidade dos personagens e tal. Nada muito incrível, nada muito diferente do que eu já tinha lido. Eu tenho a impressão que os livros da Carrie McManus, eles são todos muito parecidos, os livros dela que eu tenho aqui, que eu já li. Eu achei que eles têm todos mais ou menos ali o mesmo tipo de suspense, de plot, enfim. Nada demais, ele é um thriller psicológico bem adolescente, bem teen, assim. Mas até que é gostosinho de ler, então tudo certo. Por último, estou lendo o livro dessa sim, né? Não é uma das minhas escritoras favoritas. Da minha escritora favorita, que é a C.J. Tudor. Gente, eu tenho a coleção inteira de livros dela. O Homem de Giz, O que Aconteceu com Anne, Garotas em Chamas. E só faltava ler As Outras Pessoas. Então agora eu estou na metade do livro, como vocês podem ver aí. Estou amando, tá? É uma leitura bem instigante, porque no começo a gente fica muito confuso com o que está acontecendo, e isso é muito normal nos livros da C.J., até você ir se ambientando a história, para ir começando a ligar os pontos, e eu gosto disso. Eu gosto de ficar no escuro, e aí, lá pela metade do livro, te dá um... Putz, é verdade, isso aqui agora faz todo sentido, sabe? Eu gosto desse quebra-cabeça que a C.J. ela monta.